Oi, gente! Bom, agora eu vou falar um pouquinho com você sobre a análise de erro, onde eu vou mencionar algumas equações que a gente pode utilizar quando a gente quer avaliar a exatidão de um método. Então, aqui eu separei alguns valores, de material de referência certificado, desvio desse material, alguns valores medidos experimentalmente, e aqui algumas células que eu já deixei aqui pronto para a gente preparar os cálculos. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês, primeiramente, do erro relativo, onde a gente pode calcular aqui por essa fórmula, onde a gente vai achar, a gente utiliza, a média do valor medido experimentalmente e o valor aceito como verdadeiro, que é o material de referência certificado. Então, vamos lá, e depois a gente vai passando para o outro, Então, aqui, primeiramente, a gente vai fazer a média, dos valores medidos experimentalmente. Então, aqui eu já estou aqui na célula que eu quero fazer, Eu só digito igual, média, abre o parêntese. Aí aqui são os meus valores previstos, medidos experimentalmente. Ok, eu já tenho aqui um valor, certo? Aí para o erro relativo, a gente só vai fazer essa fórmula aqui. Então, nós temos igual, abre parêntese, o x medido, a média dos valores medidos experimentalmente, que é isso aqui que a gente calculou, menos o valor medido, o valor considerado como verdadeiro, que é o material de referência certificado, dividido pelo valor considerado como verdadeiro. Aí aqui eu vou colocar tudo isso entre parênteses, para que eu possa multiplicar aqui por 100. Ok, aí deu negativo, pessoal? Porque o valor medido experimentalmente está um pouco maior que o material de referência certificado. Aí eu só vou colocar aqui esse ABS, que aí ele vai me retornar ao valor absoluto, ok? Prontinho. Aí ele só vai colocar o valor positivo, Devia ser negativo. Então, aqui ele já me deu o valor aqui do erro relativo. E aí agora nós vamos calcular o índice Z. O índice Z ele vai avaliar o desempenho do laboratório utilizando o material de referência certificado. Então, ele usa essa fórmula aqui, onde ele também utiliza a média dos valores medidos experimentalmente e o valor do material de referência certificado, dividido pelo desvio padrão do material de referência certificado. Se esse resultado ele é satisfatório, ele tem que ser menor ou igual a 2. E se for entre 2 e 3, o resultado ele é questionável. E se o Z for maior que 3, o resultado ele é insatisfatório. E por que esse 2 aqui, Quando a gente pega aqui a tabela Z, na verdade é 1,96. A gente vinha aqui em 1,9 mais o 6. Aí dá 0,475, que vezes 2, isso aqui é 95% dos dados. Então, por isso que a gente tem esse ponto aqui de partida, que é o 2, certo? Então, vamos calcular o índice Z. Primeiro, gente, eu quero deixar a célula formatada aqui, para ficar melhor a visualização. Vamos supor que você tem você calcula o índice Z em várias células, e aí você, para ficar mais fácil, você quer colorir essa célula. Então, vamos fazer o quê? A formatação condicional, que eu já expliquei para vocês. Então, eu já selecionei aqui a célula, vou em formatação condicional e vou nas regras de realce. Então, por exemplo, se o valor é o quê? Maior que 3, eu quero pintar aqui de vermelho. Ok. Se estiver entre 2 e 3, eu quero deixar como amarelo. Ok. E se for menor ou igual, aí aqui eu vou criar uma nova regra. Gente, eu fui em mais regras. Aí aqui o valor da célula é menor ou igual a 2, eu quero formatar aqui com verde. Ok, ok. Certinho, Então aqui já até tá verde, Mas vamos digitar a fórmula primeiro. Então, por exemplo, aqui é o valor medido, abre parêntese, valor medido experimentalmente, então esse aqui, menos o valor considerado como verdadeiro, dividido pelo desvio padrão. Aí aqui, pessoal, eu vou colocar aqui o ABS, tá? Para não se retornar um valor absoluto. Ok, 0,66 está abaixo que 2, então o resultado dele é satisfatório. Então, se fosse aqui 2,5, ele ia estar aqui em amarelo. Se fosse 3,5, já ia estar aqui no vermelho, Então, isso aqui pode facilitar, na hora de
na hora que a gente estiver fazendo uma planilha grande, né? Então, mais um exemplo aí da formatação condicional. Ok, vou deixar aqui certinho. Outra forma de calcular o erro são os erros sistemáticos, onde nós temos erros de métodos operacionais, pessoais, instrumentais. Então, quanto maior esse erro, menor é a exatidão. Então, o erro sistemático é o valor medido considerado como verdadeiro, menos o valor medido experimentalmente, porém de cada uma das amostras, né? Então, aqui eu vou pôr um ABS aqui também, e aí aqui é o material de referência certificado, menos o valor medido experimentalmente. E aí eu tenho aqui o erro. Aí é o que eu vou arrastar para baixo. Opa! Eu tenho que fixar a célula, gente, eu esqueci de fixar. Porque o material de referência certificado, ele é fixo, né? Então, é só digitar FNF4, ele fixa a célula. Então, eu estou fixando aqui o valor do material de referência certificado, menos o valor previsto, ok. Aí, agora, eu posso vir aqui, ó, aqui na lateral, e dar 2 cliques, ele vai até a última célula. E aí, ele já calculou aqui o erro sistemático das nossas medidas. E aí tem como também a gente calcular a porcentagem desse erro, que nada mais é que é praticamente a mesma fórmula aqui, né? Mas a gente vai fazer para cada um dos valores medidos experimentalmente. Então, é o valor verdadeiro menos o valor medido experimentalmente, dividido pelo valor verdadeiro, vezes 100. Ok, aí eu vou só fixar aqui também para a gente poder arrastar para baixo. Então, estou fixando o valor verdadeiro, que é o do material de referência certificado. Ok, ixi, tá errado. Aqui, ó. O problema dos parênteses, pessoal. Agora sim. Então, aqui eu vou colocar um ABS também. Prontinho, 4% de erro. Por quê, gente? Eu não coloquei o parêntese aqui no meio e aí ele calculou errado. Então, a importância de utilizar o parêntese nas fórmulas. Então, ó, o valor medido em azul, nós temos o valor medido, ó, o valor considerado como verdadeiro de referência certificado, menos o valor medido experimentalmente, que é aqui em D5, dividido pelo valor verdadeiro, vezes 100, certo? Prontinho. Aí aqui eu só dou 2 cliques e aqui ele já calculou aqui o erro, a porcentagem do erro para cada uma das medidas, ok? E aí, pessoal, eu só não calculei o erro normalizado, que nós podemos calcular aqui, é só usar a fórmula, né? Como eu não tinha nenhum valor aqui das incertezas do laboratório, né? Então, quem trabalha com material de referência certificado, que tem aí valores de incertezas, é só ir utilizar essa fórmula de erro normalizado. Ó, caso o laboratório calcule a incerteza do seu resultado, o valor verdadeiro deve estar dentro do intervalo do valor do laboratório, mais ou menos a incerteza expandida, ok? Então, esse erro normalizado menor ou igual a 1, o resultado pode ser considerado adequado. Então, para quem tem esses valores, né, e quiser calcular, é só utilizar essa equação aqui, tá bom? Então é isso. No próximo a gente vai fazer também uma análise de erro, né, utilizando umas outras equações e eu espero vocês. Até mais!